Iniciando então agora a correção da página 16 e 17. A questão 1 diz o enunciado: colocando-se em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, os números a seguir. Os números que ele deu foi o seguinte: o x 0,02, eu coloquei esse zero aqui depois para igualar as casas decimais com aqueles números que já tinham 3 casas depois da vírgula. Então, eu colocando esse zero aqui no final, não muda o valor. 0,02 e 0,020 é a mesma coisa. O t é 0,025, o y era 0,2, e aí eu acrescentei 2 zeros para igualar também, ficar 3 casas depois da vírgula, e aí 0,2 é a mesma coisa que 0,200. Tá bom? O W era 0,12, aí eu coloquei um zero aqui no final para ficar com 3 casas depois da vírgula, e aí 0,12 é a mesma coisa que 0,120. E o Z, 0,001. Então, agora que está todo mundo com 3 casas depois da vírgula, fica fácil ver quem é o menor, quem é o maior, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, o menor de todos. Não tem número negativo aqui, é todo mundo positivo, tá bom? Então, quem é o menor número de todos esses que aparece aqui? O menor é o 0,001, certo? Depois dele, quem é o segundo número menor aqui? 0,001 é o primeiro. O segundo, será que é 0,120? Hein? Vamos esquecer esse zero aqui da frente. 120, será que agora ele é o segundo menor? Não, eu tenho, ó, 0,20. Esse é o segundo número menor, tá bom? Depois dele eu tenho quem? O 0,025, certo? Depois de 0,025, aí sim vem esse 0,120. E por último, o maior deles é o 0,200. Então, qual alternativa traz pra gente como menor número sendo 0,001? Depois vem o 0,020, depois 0,025, depois 0,120 e por último 0,200. As alternativas não trouxeram os valores, trouxeram as letras. Então, na ordem aí, Z, X, T, W e Y. É a alternativa letra B. Ó, o Z, ele é menor do que o X é menor do que o T é menor do que o W e o W é menor do que o Y. Então, na ordem assim, ó, Z, X, T, W e Y é a letrinha B, ok? Então, tá aí a correção da número 1. Vamos para a questão de número 2. Questão de número 2. O que que diz o enunciado da questão? Tá na página 17. Qual dos números a seguir é o menor? Para a gente poder comparar esses números, se é maior, se é menor, o ideal é que você coloque esses números na forma de número decimal, número com vírgula. Se todas essas frações tivessem o mesmo denominador, ia ficar fácil comparar, só que elas não têm. Os denominadores são diferentes. Então, o que eu fiz nessa número 2? Eu peguei cada uma dessas frações e transformei para número decimal. Como? Dividindo o numerador pelo denominador. Então, primeiro eu peguei 1/4 negativo e dividi 1 por 4, deu menos 0,25. Na segunda fração, 1/5, dividindo 1 por 5, eu achei mais 0,2. A fração era positiva, o decimal fica positivo. Menos 6/5, dividindo 6 por 5, eu achei menos 1,2, que é a mesma coisa que 1,20 negativo, tá? Por que menos? Porque a fração era negativa, então o decimal também fica negativo. Depois eu peguei 5/12, transformei para decimal, dividindo 5 pelo 12. Achei
é positivo, 0,416. Só que, na verdade, esse 6 ia se repetir sem fim. Ia ficar 4166666 sem fim. Aí, quando eu coloco esse tracinho em cima do 6, quer dizer que esse 6, ele se repete sem fim. É uma dízima periódica, tá bom? E eu peguei a última fração, 2/3, dividi o 2 pelo 3, achei 0,6666666, ok? E aí, como é o 6 que sempre se repete, eu coloquei um tracinho em cima do 6, significa que é uma dízima periódica, onde esse 6 aqui se repete sem fim. Aí fica fácil agora saber qual deles é o menor. Quando eles estão no seu formato, ó, deixa eu circular aqui, os formatos decimais, fica mais fácil saber quem é o menor. Como ele quer o menor número, eu já sei que vai ser um número negativo. Então, os que são positivos eu já elimino, ó. O 0,2 é positivo, eu já elimino, porque tem negativo, então ele não é um dos menores. Eu também já vou eliminar esse 0,6, que também é positivo, e esse 0,416, que também é positivo. Restaram duas opções, menos 0,25 e menos 1,20. Qual dos dois é menor? Ah, professora, 0,25 é menor. Opa, pera lá, nós estamos falando de número negativo. O menor é quem está mais longe do zero. Qual desses dois está mais longe de zero? O menos 1,20. Então, resposta, qual desses números era o menor? O que corresponde a menos 1,20, que é a fração menos 6/5. Então, resposta, a menor fração que apareceu aí pra gente é a fração menos 6/5. Terceira questão, página 17 também. Escreva os números a seguir em ordem decrescente, usando o símbolo de maior. Gente, decrescente é do maior para o menor. Então, você tinha que identificar aí qual era o maior número. O maior número é aquele maior positivo, é aquele positivo que está mais longe de zero, tá certo? E aí, quem é o maior de todos aí é o 9,54. Se você quisesse, você até poderia colocar um zerinho aqui no final, para também ficar com 3 casas depois da vírgula, sem problema nenhum, tá bom? Então, o maior de todos é o 9,54. Aí ele pediu para usar o sinal de maior. Ele é maior que quem? Ele é maior do que o próximo número, que é 9,023. Observe que é uma escadinha que vai descendo, porque é decrescente, tá? Esse 9,023 é maior do que o 7,08, que por sua vez é maior do que o 6,998, e ele é maior do que o negativo que aparece aí, menos 1,267, e esse 1,267 negativo, ele é maior do que o negativo 3,7, que é maior do que o negativo 5,12, que é maior que o negativo 5,2. Ó, se você quiser, você poderia até colocar um zero aqui no final para comparar esses dois números. E ele é maior do que o menos 10,3. Quando começa a falar dos números negativos, parece que fica trocado. Fica trocado mesmo, gente. Porque quando a gente fala de maior, é sempre quem está mais perto do zero, tá? Então, esse aqui estava mais perto do zero. Logo em seguida, esse era quem estava mais perto do zero. Logo em seguida, esse quem estava mais perto do zero. O menos 5,20 e, por último, o menos 10,3. Ok? Então, fazendo a escadinha decrescente, fica desse jeitinho aqui a nossa questão de número 3. Ok? Agora, vamos para a questão de número 4. Qual é o maior número inteiro menor que menos 3/5? Primeira coisa, menos 3/5 fica mais fácil de saber entre quais números inteiros ele está quando a gente transforma para decimal. Como é que transforma ele em decimal? Pega o numerador 3, divide pelo denominador 5. 3 dividido por 5 não dava, acrescentei um zero logo no início, 0 e vírgula no resultado. Fica 30 dividido por 5, dá 6, não sobra nada. Como a fração era negativa, esse número 0,6 fica também negativo. Então, é menos 0,6, ok? Aí, observa, o menos 0,6, ele está entre 0 e menos 1,
não é isso? Ele quer o maior número inteiro que seja menor do que menos 0,6. Qual desses dois aqui é menor do que o menos 0,6? É o menos 1, porque eu estou falando de número negativo. 0 é sempre maior do que qualquer número negativo. Então, o maior número inteiro que é menor do que menos 0,6 é o menos 1, tá certo? Então, resposta menos 1 da questão 4. Questão de número 5. Qual é o menor número inteiro maior que 28 sétimos? Então, para comparar, eu vou fazer essa fração aqui, ó, virar um número inteiro, porque 28 divide por 7, ok? Quanto que é 28 dividido por 7? Dá 4. Agora, deixa eu explicar o enunciado. O enunciado é o seguinte: qual é o menor número inteiro maior que 28 sétimos? Ou seja, qual é o menor número inteiro logo maior do que 4? Quem é o próximo número inteiro maior do que 4? O maior do que 4, logo depois dele, é quem? O 5. Então, resposta da questão 5, 5. Ok? E vamos para a última questão desta página, que é a questão número 6. Indique quais são o maior e o menor entre os números do quadro. Nós tínhamos vários números aí no quadro, ok? 2,6 negativo, menos 25 quartos, menos 12,3, mais 4,5, módulo de menos 37 meios, menos 59 centésimos, menos 8,76 e mais 64 milésimos. O ideal seria você transformar os que estão em fração também para número decimal para poder comparar direitinho, tá bom? E no número que aparece menos 12,3, quando você tem um menos na frente do parênteses, torna a parcela positiva. Então, na verdade, ele é mais 12,3, certo? Então, vamos lá. Desses números aí, qual é o maior, qual é o menor? O maior número é o módulo de menos 37 meios. Por quê? Como é que sai o 37 meios negativos de dentro do módulo? Ele sai assim, ó, positivo, 37 meios. E quanto que é 37 meios? É só dividir 37 por 2. Você vai achar 18,5. 18,5 é o maior número de todos esses que aparecem aí, ok? Então, o maior é quem? Módulo de 37 meios, porque ele resulta em 18,5. E o menor número? Quem é aquele decimal que está mais longe de zero, sendo negativo? Porque o menor, a gente já vai procurar negativo. E quem é o menor negativo? É aquele que está mais longe de zero, tá bom? Desses negativos que aparecem aí, o que está mais longe de zero é o menos 8,76. E com isso a gente encerra a nossa correção de hoje, que iniciou lá na página 14, lá na página 12, veio a página 13, 14 e nesse vídeo eu corrigi a página 16 e 17. Beijinho para vocês e até a nossa próxima aula.